Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Voltando aqui para a nossa segunda aula hoje, práticas de estruturação de dados. O que eu quero passar hoje para vocês disso? Na aula anterior, o que eu expliquei para vocês? A importância da gente ter um ETL, tá? Qual que é a importância da criação de todo o Data Lake para ele poder alimentar essas informações e entregar de maneira estruturada para que seja alimentado pelo nosso dashboard, como eu expliquei, a nossa inteligência artificial, a nossa LLM, e o porquê que é importante que a sua fonte de origem esteja sempre trabalhando de uma forma leve. Então, o porquê de nós termos é o Data Lake, tá? Lembra bem, para frisar para vocês entenderem a importância do Data Lake, trazer as informações de forma incremental do seu ERP, do seu banco de dados produtivo e disponibilizar a informação de forma estruturada para que possa ser alimentado a inteligência artificial e ser alimentado os nossos dashboards, tá? Bacana, Osmar, entendi. Agora, como que nós vamos estruturar isso numa ferramenta ou em uma plataforma? É isso que eu vou trazer agora para vocês. A primeira parte que nós vamos fazer, nós vamos estruturar os dados. Na verdade, estruturar as tabelas, estruturar o banco de dados para que ele possa receber essas informações, tá? E de que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar um banco de dados, seja qualquer banco de dados que vocês utilizem dentro da empresa de vocês, tá? Eu recomendo usar a plataforma SkyOne Studio, porque ela já traz, além do banco de dados integrado, ela também traz os jobs integrados. Para quem não entende isso que eu estou explicando, por exemplo, caso você precise fazer uma extração de informação, você precisa de uma ferramenta de ETL, seja um Data Factor, seja um Power Center ou qualquer outra ferramenta, para ir depois consultar essas informações em um banco de dados. Então você precisa fazer uma carga aqui e consultar depois. No caso da plataforma da SkyOne Studio, como eu vou mostrar aqui para vocês, vocês não têm essa necessidade. Tudo que vocês precisam, desde a parte de integração, banco de dados, ETL, desenvolvimento, até a criação do agente de inteligência artificial, ela já está disponível aqui para vocês, tá bom? Então aqui eu vou começar a mostrar minha tela para vocês, tá bom? Então aqui vocês podem olhar como funciona a nossa plataforma. Então, como eu falei anteriormente, a nossa plataforma ela é dividida em 3 pilares, tá? Então eu tenho o pilar da integração, eu tenho o pilar de dados e eu tenho o pilar da inteligência artificial. Osmar, como que nós vamos começar a desenvolver essa parte de dados? Fiquei muito interessado. Primeira parte, nós vamos criar um módulo. E o que seria esse módulo? Esse módulo é onde nós vamos acessar o banco de dados produtivo do seu ERP, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu posso vir aqui e fazer um gerenciamento de uma conta, eu estou conectando no banco de dados, tá bom? E o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fazer a seleção das informações que eu quero trazer. Então eu faço um select, tá? Selecione as informações de uma tabela com as regras que eu quero aplicar desse negócio. Perfeito, Osmar. Feito isso, o que eu vou fazer? Agora nós vamos para a parte onde eu expliquei para vocês a parte de integração e criação dos bancos de dados. Não adianta nada eu explicar para vocês todo aquele conceito de stage, TNF, DWH e não explicar para vocês como isso é aplicado aqui dentro, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui meu banco de dados. Então vocês podem notar que o meu banco de dados ele é criado da mesma estrutura que eu passei para vocês. Então aqui eu vou ter a minha stage, a minha camada stage, onde eu vou criar as minhas tabelas, tá? Todas, e lembrando que uma coisa muito importante que hoje pouco se usa, tá? Mas para grandes corporações ou para empresas que estão pequenas e estão crescendo, muito se fala sobre governança de dados, tá? E estruturação de dados, mas poucas empresas ainda aplicam isso numa escala que seja bem notável. Então, por exemplo, você vai pegar vários bancos de dados onde as tabelas estão com o nome
vendas 2024, vendas 2025, vendas 2026, vendas old, vendas old, old, old. Então é assim que o pessoal faz o versionamento. Isso está completamente errado, tá? Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, nós temos 3 instâncias dentro do banco de dados, tá? Onde nós vamos nomeá-los como Stage, TNF e DWH. A primeira carga, a primeira tabela, então nós vamos ter aqui, por exemplo, STG, tá? Nesse caso, como eu estava trabalhando apenas com views, eu já coloquei o nome direto, VWS. Mas quando nós estamos trabalhando em Star Schema, que é a modelagem utilizada para BI ou para inteligência artificial, para quem não conhece Star Schema, é como se o seguinte, eu tenho uma tabela fato, onde eu tenho todas as informações de valores com códigos que vão ligá-las em outras dimensões. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma fato de vendas e eu tenho aqui uma dimensão de fornecedores. Então eu tenho o ID do fornecedor, vamos pensar em código do fornecedor. Código 1, fornecedor XYZ. Código 2, fornecedor WXY, tá? Dentro da outra tabela eu vou ter o mesmo código do fornecedor, tá? Código 1 com os valores referentes a esse fornecedor. Então quando eu fizer essa ligação, eu não vou chamar de join, eu vou chamar de ligação, eu vou pegar o nome desse fornecedor com as informações dele. Então pensa que aqui é uma fato e aqui são várias dimensões. Por isso que chama Star Schema, modelo de estrela para modelagem de dados nesse caso, tá bom? Então quando vocês forem iniciar uma modelagem de um banco de dados, então vocês comecem pelo banco, então banco Stage, por exemplo. Osmar, eu estou falando que eu vou fazer uma dimensão de cliente, qual a nomenclatura correta que eu devo usar? STG, underline, D, underline, cliente. Ah, Osmar, mas eu não trabalho mais com a parte antiga, eu trabalho com a parte nova. Tá bom, você vai colocar bronze, underline, D, underline, clientes, tá bom? E assim sucessivamente. Osmar, agora eu estou falando sobre fato. Então eu tenho uma fato muito importante que é a fato de vendas e eu tenho a fato muito importante que é a fato de estoque. Como eu devo trabalhar? Da mesma forma, tá? STG, underline, só que agora não vai ser mais D, vai ser F, tá? Então STG, underline, F, underline, vendas, tá bom? E assim sucessivamente. Feito isso, você criou aqui a camada Stage. Depois você vai criar a camada TNF. E o que seria a camada TNF, Osmar? A camada TNF é onde nós vamos criar todas as nossas transformações. Então é onde nós vamos aplicar a regra de negócio, é onde nós vamos deixar a nomenclatura correta, é onde nós vamos verificar quais joins precisam ser feitos, se precisa tirar redundância, se precisa fazer qualquer outro tipo de trabalho, tá bom? E depois nós vamos ter a nossa terceira e última camada, que é a nossa camada DWH, ou conhecida como Data Warehouse. E ela vai seguir o mesmo padrão para a criação também. Então você vai ter o DWH underline D underline clientes, DWH underline D underline cidade e a DWF, que é fato, tá? Underline vendas ou underline estoque, por exemplo. Então, parece bobeira. O Osmar falando, ah, não, todo mundo faz isso. Não, não faz, entendeu? A maioria das pessoas não fazem, das empresas, algumas empresas não fazem dessa forma ainda. Por quê? Muitos julgam para mim e falam, Osmar, é que eu tenho só 10 tabelas, então eu não vejo a necessidade. E eu sempre explico, você começa pequeno, vai para o médio e fica grande. E quando você tiver grande, o que é mais fácil? Construir uma casa com estrutura sólida do começo ou reformar essa casa depois inteira? Aonde você gasta mais dinheiro com isso? Exatamente, reformando a casa. Então o que você vai ter? A hora que você tiver 100 tabelas todas desestruturadas, você vai ter que contratar uma equipe, vai ter que contratar um coordenador de dados para ele poder olhar o seu ambiente como está, explicar para a sua equipe e aí você vai ter que mudar todos os seus jobs, suas pipelines de carga para você poder estruturar novamente o primeiro estágio, onde você vai jogar
a carga da stage, o segundo estágio, onde você vai jogar a TNF, e o terceiro estágio, onde você vai jogar a DWH, tá bom? Então, entendam a importância de começar pequeno, mas de forma correta. Não adianta vocês prezarem e falarem assim, eu tenho governança de dados, eu tenho orquestração de dados, se vocês não aplicam da forma correta. Isso precisa estar bem estruturado. Lembrando, se você não tem, mais uma vez eu vou frisar aqui para vocês, se vocês não têm dados estruturados, vocês não têm inteligência artificial estruturada. Não adianta você perguntar banana para o seu agente, ele vai te responder maçã, porque os dados estão de maneiras erradas. Então ele vai o quê? Ele vai alucinar, tá? Isso é muito importante. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, eu vou só mostrar uma tabela, tá? Para vocês verem. Vou fazer aqui um select, asterisco from. Deixa eu pegar aqui uma stage, tá? Invent DIN, tá? Só para vocês entenderem. Então eu vou selecionar o meu banco de dados e vou dar um play para vocês, tá? Essa aqui é a estrutura nossa dessa tabela, tá? Eu tenho Event DIN, eu tenho vários outros nomes, e a mesma coisa vai acontecer para as próximas tabelas, tá? Onde nós vamos ter, talvez não vão chamar mais Event Site, por exemplo, vai chamar código do site de inventário. Então, lembra que eu falei para vocês da importância apenas de trazer a informação de forma incremental? Veja que eu não alterei nomenclatura nenhuma nessa tabela ainda. Eu vou só fazer essa alteração no próximo step, que é para TNF. Então, em vez desse campo chamar Invent Site ID, ele vai chamar código do site de inventário, para ter o nome mais suave para o usuário final, tá? Pessoal, essa aqui foi a nossa aula e eu gostaria de ver vocês numa próxima aula, onde nós vamos entrar com maior detalhe na parte da pipeline de dados, da construção dos jobs, onde nós vamos introduzir essas informações dentro da tabela, tá bom? Muito obrigado para vocês por toda a atenção.